Olá! Neste vídeo vamos mostrar como importar arquivos de dados para ser manipulado pelo R usando o RStudio. Conjuntos de dados para análise estatística podem estar disponíveis em diversos formatos ou tipos de arquivos. Alguns dos formatos mais usados são formato de uma planilha eletrônica, tipo Excel ou LibreOffice, valores separados por vírgula, com a extensão .csv, arquivos do banco de dados DBase, ou diversos pacotes estatísticos, como o próprio R, o SPSS, Stata, etc. Nessa seção de vídeos, vamos utilizar este conjunto de dados, chamado melanoma, disponível no pacote MESS do R. Este conjunto de dados contém dados de 205 pacientes com melanoma maligno na Dinamarca. As variáveis deste conjunto de dados são tempo de sobrevida em dias, o status do paciente, 1 morreu de melanoma, 2 vivo, 3 morreu de outras causas, sexo, 1 masculino, 0 feminino, idade em anos, ano da cirurgia, espessura do tumor em milímetros e presença ou ausência de úlcera. Aqui está parte do conjunto de dados, com os nomes das variáveis na primeira linha. E aqui no formato CSV. Este arquivo foi aberto no editor de texto, no caso o WordPad do Windows. A extensão CSV significa valores separados por vírgulas, Common Separated Values em inglês. Apesar desse nome, um arquivo CSV pode ter outro caractere como separador. Neste arquivo, o separador é o ponto e vírgula, e não a vírgula. O formato CSV é muito útil porque todo pacote estatístico consegue importar um arquivo deste tipo. Assim, quando se deseja analisar dados gerados pelo AppInfo no pacote SPSS, por exemplo, pode-se exportar os dados do AppInfo para um arquivo com a extensão CSV e a seguir importar este arquivo para o SPSS. Aqui eu tenho o arquivo melanoma no formato do Excel. Vamos fazer a importação deste arquivo para o R usando o RStudio. O arquivo melanoma no formato do Excel pode ser baixado neste endereço, indicado na parte de baixo dessa tela. E vamos supor que ao baixar este arquivo, ele seja gravado na pasta curso R da partição C do Windows. Estou aqui no RStudio. Para importar um conjunto de dados, vamos no menu File e selecionamos a opção Import Dataset. O RStudio pode importar de diversos formatos de dados, SPSS, SAS, Stata, arquivo do tipo texto e do Excel. Então vamos usar esta opção. Vamos buscar o arquivo que nós baixamos. Então vamos na pasta curso R e vamos importar este arquivo do Excel. Aqui temos uma previsão do arquivo. Nessa tela podemos configurar diversas opções de importação. Aqui selecionamos qual planilha será importada. Vamos selecionar a planilha melanoma. O máximo de linhas que será importado. Se deixarmos em branco, serão importadas todas as linhas. First row as names indica que a primeira linha contém os nomes das variáveis.
De fato, a primeira linha do arquivo no Excel contém os nomes das variáveis, então vamos deixar essa opção marcada. Essa opção indica que nós desejamos abrir o conjunto de dados para visualização após a importação, vamos deixar marcada. O valor de skip indica a partir de que registro os dados serão lidos. Vamos deixar em 0, vamos ler a partir do primeiro registro. NA indica como são representados os valores missing no arquivo. Neste arquivo não existe valor missing, então vamos deixar em branco. Esta área de Code Preview mostra o código que será gerado para realizar a importação desse conjunto de dados e a visualização do mesmo no RStudio. Ao clicar no botão Import, os dados serão importados para o R e visualizados na janela de arquivos. Na aba Environment aparece o conjunto de dados com as suas variáveis. Na console são mostrados os comandos que foram executados para realizar esta importação. A primeira função library carrega este pacote, readxl, que é o pacote que contém essa função que realiza a importação de um arquivo do Excel para o R. Todo pacote, com exceção daqueles que já são carregados ao inicializar o R, precisa ser carregado quando desejarmos executar funções ou ler conjuntos de dados contidos nesse pacote. Este comando, readExcel, realiza a importação do conjunto de dados melanoma.xlsx e armazena o resultado da importação no objeto melanoma. Finalmente, essa última função, view com o objeto entre parênteses, mostra na tela o conteúdo do conjunto de dados. A função readExcel foi chamada com dois argumentos: o arquivo de dados a ser importado e a planilha deste arquivo de dados. Os outros argumentos não foram especificados. Se solicitarmos um help para essa função, usando este operador, sinal de interrogação e nome da função, a ajuda para essa função vai aparecer na aba Help do RStudio e nós podemos ver que existem outros argumentos que poderiam ser especificados para definir como os dados serão importados. Alguns argumentos como NA, Skip, NMAX poderiam ser configurados na tela de importação de um arquivo do Excel no RStudio, como vimos anteriormente. Quando esses argumentos não forem alterados na tela de importação, eles não são especificados na linha de comando e assumem os valores padrão que são mostrados nessa janela de Help. Então, o NA assume a string vazia, o skip é igual a 0 e o NMAX é infinito, significando que todas as linhas serão importadas. Esses valores que não precisam ser especificados na chamada da função são chamados valores padronizados ou valores default. Ao especificar o arquivo a ser importado, é necessário especificar todo o caminho no sistema de arquivos até chegar ao arquivo que queremos importar, a menos que o arquivo esteja na pasta de trabalho corrente do R. Isso nós iremos ver mais tarde em outro vídeo. Não temos no RStudio opções no menu para salvar um conjunto de dados no sistema de arquivos ou exportar para outros formatos. Nós teremos que usar a linha de comando. No próximo vídeo, vamos usar o rcomanda para ler este arquivo melanoma no formato no Excel e salvá-lo no formato CSV. Até lá!